Boa tarde, pessoal. Como estão vocês, inscritos, membros aqui do canal Juliana Bertolozzi? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 24 de março de 2021, e hoje vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre como será o feriadão que foi decretado aqui para São Paulo. Falaremos também um pouco sobre o resultado do lockdown somado a essa fase restritiva. E, inclusive, já adianto que o governador João Agripino Dória está prestes a falar com a imprensa, se é que já não começou, e é esperado que ele prorrogue essa fase emergencial. Vamos falar um pouquinho então, pessoal? Bem, pessoal, o feriadão aqui de São Paulo, que é no período dos feriados que foram antecipados, vai começar a partir da sexta-feira, dia 26 de março. É uma tentativa de conter a circulação de pessoas e, desse modo, conter a disseminação do coronavírus, em especial as novas variantes. Essa medida vai se estender até o dia 4 de abril. O anúncio da antecipação foi feito na semana passada pelo prefeito Bruno Covas. Eu até fiz um videozinho aqui a respeito. E segundo ele, a intenção é estimular o isolamento social na capital durante esses dias, esse período, né? O município, assim como o estado inteiro de São Paulo e várias outras regiões, estão todas passando agora pelo pior momento da pandemia e não há uma perspectiva de melhora no curto prazo. São Paulo, por exemplo, segundo as autoridades, há filas para leitos de UTI, algumas pessoas morreram à espera de leitos de UTI, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos falar sobre os feriados. Pode ser? Então vamos lá, pessoal. Quais e quando serão esses feriados? Bem, o feriadão então vai começar na sexta-feira, dia 26 de março, e vai continuar nos dias 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. Portanto, como vai haver 2 finais de semana nesse período, que seriam e o feriado nacional do dia 2 de abril, que seria a Sexta-feira da Paixão, então nós temos um período total de 10 dias que não serão úteis. Foram adiantados os feriados de Corpus Christi deste ano 2021 e do ano que vem, 2022, Consciência Negra de 2021 e também do ano que vem, 2022, além do aniversário da cidade do ano que vem, 25 de janeiro de 2022. Se você estiver pensando em viajar, vamos a algumas informações então. Bem, não haverá barreiras sanitárias impedindo que as pessoas saiam da cidade ou entrem, mas a recomendação das autoridades é que as pessoas não viajem para outras cidades e se mantenham em casa, afinal pode haver um colapso no sistema de saúde de outras cidades. Prevendo que muitos paulistanos acabem se dirigindo ao interior do estado, algumas cidades já estão planejando restrições. Por exemplo, as cidades de Socorro, Batatais, Campinas, Sorocaba e outros municípios já começaram a anunciar medidas para evitar a circulação de turistas. Entre as restrições estão multas para festas, proibição de aluguel de chácaras, restrição quanto ao uso de lanchas, venda de bebidas alcoólicas, restrições também para a ocupação de leitos em hotéis, pousadas, estabelecimentos semelhantes. Então, quem estiver pensando em viajar para o interior, fica de olho, dependendo do seu destino, tá? E quem estiver pensando em viajar para a praia, bem, quem estiver querendo ir para o litoral encontrará ainda mais dificuldades para curtir o feriadão. A Baixada Santista já está em lockdown, tá? São as 9 cidades que compõem a Baixada Santista, já estão em lockdown. Começou no dia 23 de março, ontem então, e vai se estender até o dia 4 de abril. E essa
esse lockdown é válido para as cidades de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Haverá fiscalização e barreiras para impedir a chegada de turistas. Outras coisinhas que precisamos saber sobre como será esse feriadão, quais serviços estarão em funcionamento. Por exemplo, os bancos vão abrir? Não. Segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, devem ser observadas as regras, legislações locais das cidades com feriados. Então, no caso de São Paulo, somente estarão fora das restrições desse feriado unidades de saúde, de segurança urbana, assistência social, serviço funerário e outros serviços, os serviços essenciais. Bancos não estão incluídos nessa lista de serviços que foram liberados a funcionar. Porém, os serviços bancários estarão disponíveis, pessoal. Você poderá usar os serviços pela internet, pelos terminais de autoatendimento, pelo celular, tudo isso vai continuar funcionando. O que não vai funcionar serão as agências. Não será possível ir ao banco para resolver algum problema, junto ao seu gerente, qualquer coisa. Isso não vai ser possível, tá? Sobre prazos de vencimentos, de contas, nada disso muda, tá? Conta com vencimento em algum desses dias, continua com vencimento em algum desses dias. Então, recorra a esses serviços de internet, esses outros serviços que estarão disponíveis e procure manter as contas vagas, deixar o seu nome limpo, porque todas as contas vão poder ser pagas pelos canais automáticos, não haverá mudança quanto ao vencimento de qualquer conta. E o rodízio? Bem, o rodízio já sofreu uma mudança nos últimos dias e também está acompanhando o mesmo horário do toque de recolher. Os carros agora podem circular livremente durante a manhã. Antigamente havia um rodízio das 7 da manhã às 10 da manhã, dependendo do final da placa, e também no final do dia, entre as 17 horas e 20 horas. Agora, os veículos não devem circular entre as 20 horas e as 5 horas da manhã, que é o período do toque de recolher. Lembrando que são válidas as mesmas regras para circulação, final de placa. Então, por exemplo, as placas com os finais 1 e 2, então não podem circular das 20 horas de segunda até as 5 da manhã da terça-feira. Placas finais 3 e 4, 20 horas de terça até as 5 horas da manhã da quarta-feira. Placas finais 5 e 6, 20 horas da noite de quarta-feira até as 5 horas da manhã de quinta-feira. E placas finais 9 e 0, das 20 horas de sexta-feira até as 5 horas da manhã de sábado. Outra coisa, se você pode ir ao parque, curtir museu, zoológico, não. Nada disso está aberto, nada disso está liberado, os parques estão fechados desde o dia 15 de março, zoológicos, museus, tudo está fechado. Cinemas, shopping centers, galerias de comércio, as regras continuam valendo, tá, pessoal? Não, esses locais não serão abertos durante o feriado, não. Também, obviamente, não haverá aulas presenciais nas escolas durante esse período. As escolas municipais já estão em recesso. As particulares podem funcionar, porém, de maneira online apenas. Bem, como eu falei no comecinho desse vídeo, o governador João Agripino Dória provavelmente já está falando neste momento, agora passa pouco mais de meio-dia, perto de meio-dia e meio, na verdade. Então, provavelmente ele já está falando e é esperado que ele anuncie a continuação da fase emergencial. Pessoal, quanto a isso, quanto à eficácia, é bem questionável. São Paulo registrou 1.021 mortes por Covid-19 em 24 horas.
Então fica a pergunta, será que o lockdown funciona mesmo? Afinal, já tivemos a fase vermelha, estamos agora nessa fase emergencial, ainda mais restritiva. Foi derrubada uma liminar no Supremo Tribunal Federal ontem, que permitia que as pessoas pudessem retirar os alimentos nos locais, por exemplo, retirar a marmita num restaurante e consumir em outro local. E ontem essa liminar foi derrubada. As pessoas então agora dependem inteiramente de serviços de delivery e drive-thru. É bem difícil para muitas pessoas conseguirem serviços de delivery. Muitos aplicativos, até de transporte, não vão a certas regiões da cidade. Então muitos moradores não conseguem receber alimentos ou outros pedidos por delivery. Às vezes esses moradores precisam se deslocar até outro ponto, até outra rua, para poder receber algum pedido. Fica bem complicado, não? Então, pessoal, ontem, na terça-feira, dia 23 de março, São Paulo registrou uma marca recorde altíssima e muito triste de 1.021 mortes em decorrência da Covid-19 em apenas 24 horas. O que há de se estranhar bastante com relação a esse número? O estado de São Paulo já está em fase, o estado, não apenas a cidade está já em fase vermelha, agora nessa fase restritiva, mais emergencial, com mais restrições, há semanas. O estado inteiro está. Então, é realmente surpreendente pensar que essas medidas restritivas não estão sendo eficazes para conter o avanço da pandemia. Uma outra coisa que chamou bastante atenção, um alto número de mortes, dentre essas que foram citadas, ocorreu dentro das UTIs. Então não estamos falando de pessoas que não conseguem atendimento médico ou que não procuram atendimento médico. São pessoas que estão já sendo atendidas, estão em tratamento e estão morrendo durante o tratamento. Há uma série de coisas que podem ser questionadas, por exemplo, se essa pessoa demorou demais a procurar ou se demoraram a atendê-la. Tudo isso, sim, são questões a serem feitas, assim como deve ser questionada a eficácia do lockdown e dessas medidas restritivas. Afinal, já estamos vivendo assim há semanas. Não me parece que o governo está conseguindo conter com sucesso a disseminação do vírus. O lockdown funciona? O que é ainda mais complicado quando tentamos responder essa pergunta é o fato de não termos acesso a números, muitos números. Por exemplo, quando o governador João Dória decretou o início dessa fase emergencial que entrou em vigor no dia 15 de março e que vai ser prolongada, a ideia, segundo ele, era restringir a circulação de pelo menos 4 milhões de pessoas e assim conter drasticamente o avanço da pandemia. Não temos informações se de fato ele conseguiu chegar a essa meta de restringir a circulação de 4 milhões de pessoas. Mas podemos ver que, com certeza absoluta, não foi possível conter a disseminação da pandemia. Então, para entendermos se o lockdown funciona, se o lockdown é eficaz, esses números todos deveriam estar disponíveis à população, deveriam estar disponíveis para todos analisarem. O próprio secretário da Saúde daqui de São Paulo
estava perdido com relação aos números, estava confuso, não sabia explicar. De verdade, ele deu uma enrolada quando ele deu a entrevista sobre esse total de mortes em 24 horas. Ele explicou algo como as planilhas dos números dos hospitais, dos serviços funerários, isso aí não foi atualizado durante o fim de semana, e aí acumulou e veio essa explosão de números na segunda e na terça, né? Essas mortes teriam ocorrido, o pico teria sido entre segunda e terça-feira. Que? As agências funerárias da cidade de São Paulo informaram que domingo houve um recorde no número de enterros na cidade. Havia fila para a compra de caixões de urnas funerárias. Então, estamos vendo um agravamento da pandemia. Ao mesmo tempo em que estamos medidas cada vez mais restritivas estão sendo impostas à população, cada vez mais entraves estão sendo impostos, impedindo as pessoas de circular, dificultando a circulação das pessoas, estamos vendo tentativas desesperadas de conter a circulação de pessoas, mas não há eficácia. Os números continuam subindo, os números de casos e de óbitos. Então, por que então continuar com o lockdown? Por que então continuar com as restrições se não está funcionando? É hora de parar e se perguntar. É hora de analisar. As medidas não estão funcionando, estão funcionando. Quantas pessoas de fato pararam de circular, deixaram de circular desde que essas medidas foram impostas, adotadas aqui no estado de São Paulo? Precisamos de mais tempo para ver resultados ou para conter mais pessoas? Nada disso está claro. Não há clareza, não há lógica em muitas das medidas. Por exemplo, a medida do toque de recolher, ou do rodízio noturno. E quem trabalha durante a noite? Seguranças, por exemplo, ou quem trabalha no turno da noite de empresas e fábricas. Como ficam essas pessoas? Como elas irão se deslocar se o transporte público não está disponível? Como dizer a um trabalhador que ele não pode trabalhar porque há restrições, ele não deve circular? Como ele vai explicar para a família dele que ele não pôde trazer o pão daquele dia por ter sido impedido de andar nas ruas? Por ter sido impedido de usar o transporte público para chegar em seu trabalho? Como uma pessoa que mora em locais não atendidos por aplicativos de entrega de alimentos, de produtos de mercearia ou até aplicativos de transporte, como essa pessoa fica sabendo que não pode ir pessoalmente retirar o seu alimento em um estabelecimento, porque não é proibido, esse serviço está proibido, a pessoa não pode ir lá retirar a comida para consumir em outro local? É triste, é surreal. Temos pessoas que, e não são poucas não, muitas pessoas estão sofrendo com essas restrições. E continuaremos assim até quando? Quais números
devem ser atingidos? E quando? Quando? Em que momento? O que o governo espera? Nós não sabemos. O governo espera que 0 pessoas circulem e então haverá uma contenção do vírus? Nós não sabemos. Nós estamos no escuro, literalmente. Ver um número tão alto de mortes, um número recorde, um absurdo, um número estratosférico desses, durante a fase em que estamos vivendo, onde a maior restrição à circulação de pessoas, até ao trabalho, muitos trabalhos, seguindo a orientação do governo, estão sendo agora remotos, realizados via remota, pelo telefone. Muita gente foi dispensada e está aguardando o retorno do trabalho em casa. E agora, como é que ficam essas pessoas? Como é que ficam essas empresas que achavam que iam ficar paradas por o período inicial, mas agora terão de pensar em outro período? Como ficam as contas? Como fica a economia? Uma coisa precisa andar junto com a outra. Não é possível quebrar a economia, quebrar a cidade, quebrar o comércio, tirar das pessoas o direito de ir e vir e adquirir seus alimentos, suas mercadorias, produtos de higiene pessoal. Isso é desumano. E como explicar tantas mortes dentro dos hospitais, nos leitos de UTI? Sabemos que muitas pessoas violam o toque de recolher, ou por desobediência, ou por necessidade. Mas seriam essas a maioria ou uma minoria? Qual será a solução? Vacinas? Bem, se as pessoas que tomam vacinas continuam tendo de ficar isoladas, continuam tendo que usar máscaras, continuam tendo de manter o isolamento social, porque elas correm o risco de ser contaminadas ou de contaminarem outras pessoas, então não parece que as vacinas são a solução. Qual é a solução, então? Fica aqui a pergunta. O que vocês acham? Lockdown funciona? As vacinas funcionam? Ficar em casa funciona? Está funcionando? Precisamos ficar mais tempo para que funcione ou para que possamos comprovar que não funciona? Eu gostaria de ter essas respostas, pessoal. Eu não tenho. Estou dividindo com vocês as minhas dúvidas e angústias. E junto com vocês, também sofro as restrições impostas, também sofro com perda de trabalho de clientes, também sofro por não poder circular, por não poder ver meus familiares, amigos. Estamos todos juntos, pessoal. E fica a pergunta: lockdown funciona ou não? Qual seria a solução? Voltarei com mais notícias assim que tiver alguma atualização por aí. Abraço, pessoal. Obrigada pela paciência, pela audiência aqui no canal Juliana Bertolozzi.